Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Dorival faz mistério e não revela time para pegar o Cruzeiro. O Timão encara o Cruzeiro amanhã, às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí como foi o treino para este jogo. É uma Copa do Mundo daqui a meses e eu quero muito, vou trabalhar muito para que eu possa, se Deus quiser, realizar o meu sonho da minha família. Garrafa, eu não sei, mas assim, olhando os números e o desempenho do Hugo e a identificação dele com a torcida, ele continuando no Corinthians depois da Copa do Mundo, porque eu acho que ele vai ser convocado, ele tem grandes chances de se tornar um dos maiores goleiros da história do clube, não tem não? O pouco tempo que o Hugo está no Corinthians já demonstrou, já deu provas sobre isso. Agora, eu acho que eu não quero banalizar, né? Até em respeito ao Hugo, o Hugo vai à Copa do Mundo porque é pegador de pênalti. O Hugo é um baita de um goleiro. Né? Segurar a bucha que ele segurou no Corinthians não é para qualquer um, tá? Vamos que essa história, vai porque vai disputar pênalti. É claro, tá vendo um momento espetacular, é um pegador de pênalti, mas ele tem várias qualidades. Ele é um baita do goleiro, tem personalidade, assumiu o gol do Corinthians com a saída do Cássio, depois daquele papelão que o Carlos Miguel fez no Corinthians. Ele chegou com muita personalidade e aí é herói no jogo contra a Portuguesa e dá aquele abraço na fiel corintiana. Então, foi linda aquela sabe? O Hugo, pra mim, tem que parar, Miller, com essa história de que, na minha opinião, que é só catador de pênalti. Ele é um belíssimo goleiro e tem que ir à Copa do Mundo por ser um belíssimo goleiro. E depois lá, o Ancelotti que se vire para ver quem é o titular. É bem verdade que os pênaltis, né, contra a Portuguesa determinaram a classificação do Corinthians. Sim. Mas na partida, o Hugo fez várias defesas boas. Quer dizer, tecnicamente ele é um bom goleiro, né? Então você não pode limitar ele, estereotipar, catador de pênalti. Só não. porque é pênalti, não, né? Não, ele junto com o Rossi, o argentino do Flamengo, são os goleiros que mais são especialistas em pegar pênaltis. O Hugo e o Rossi do Flamengo, né? Mas os dois goleiros, tecnicamente, eles são muito bons. E o Hugo deve ir para a Copa por conta da sua qualidade técnica dentro do gol. Acho que isso é importante a gente deixar claro, né? Porque tá todo mundo com essa história, não, o Hugo vai para pegar pênalti, não é defensor só de pênalti, ele é um goleiro que já demonstrou personalidade, liderança, ele tá num time com vários problemas, como tá o Corinthians. Sabe lidar com pressão. Sabe lidar com pressão, perfeito. E está cumprindo o seu papel Até muito porque bem. Se um treinador de seleção brasileira, ele vai para a Copa do Mundo já pensando em pênalti, ele está limitando a sua equipe. Já tá na derrota, né? Sim, claro, não está confiando em que vai ganhar no tempo normal. E falando em Copa do Mundo, tá chegando, né, gente? A CBF está perto de acertar a renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti. O dia foi de novidade, sabe aonde? No Corinthians. O Timão abriu as portas do CT Joaquim Grava também e apresentou o Alan e o Zaccaria Labiad à imprensa. O Zaccaria não quer se chamar Zaccaria quer se chamar de Labiad. E agora o Salazar vai contar para vocês todos os detalhes. Olha só. Para você ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente no campeonato de longevidade, 5 ou 6 elementos é o que nós precisamos. Nós temos carências, nós temos que ter essa consciência. Dorival Júnior pediu e não dá para dizer que não foi atendido. Chegaram Pedro Milans, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Alan, Caio César e Zaccaria Labiá, além de Anrileri, que ia embora, mas ficou, e Pedro Raul, que voltou do Ceará. Cada novo contrato, cada novo jogador que vem, impacta ali em alguns milhões no orçamento. Então tem que se ter muito cuidado e equilibrar a necessidade que o elenco tem de trazer mais gente. Se a gente puder trazer mais gente, a gente vai tentar trazer mais gente, sim. Bom, por enquanto podemos falar de quem já está aqui. Alan e Zaccaria Labiá, por exemplo, foram apresentados à imprensa nesta terça-feira. Before I came to Corinthians, I talked with Memphis. It helps me that Memphis is here also, because I started my career with him in the youth of PSV. O contrato do marroquino de 32 anos vai até o fim deste ano, mas se ele jogar no mínimo 30 minutos de 50% dos jogos da equipe na temporada, o vínculo será estendido até dezembro de 27. I am training now for 2 weeks on my physics. Training hard. I know how my body feels. I think I will be ready for next week. Alan, por outro lado, já vai para o 5º jogo pelo Timão. 2019, quando eu atuava pelo Fluminense ainda, o último jogo do Brasileirão foi aqui. E fiquei na arquibancada como empresário. E aí a gente fez um gol, a gente Fluminense no caso, com 15 minutos de jogo.
E aí a Fiel começou a cantar mais alto ainda. Aqui tem um bando de louco. Aí eu olhei pra ele e falei assim, se vira. Você vai ter que fazer eu jogar aqui um dia. Contra o Cruzeiro, nessa quarta-feira, Dorival deve apostar em um time misto, sem poder contar com Yuri Alberto, Caio César e Matheus Pereira, lesionados. Mas a ideia é não abandonar o Brasileirão e justamente usar esse elenco reforçado para buscar os pontos no Mineirão. Como é legal, né? A gente poder conversar com o jogador, fazer aquele bate-papo. Primeiro, sobre o Alan. O que vocês acham do jogador? E vocês viram, né, que a torcida do Corinthians que foi a responsável por dar essa vontade dele jogar no Timão. Fala, Miller. O Alan teve uma boa temporada no Atlético Mineiro, depois no Flamengo ele se intimidou com a grandeza dos jogadores, não jogou. E agora no Corinthians ele tem uma grande chance, né, de voltar, né, a se reencontrar com o seu bom futebol que o consagrou no Atlético Mineiro. É o jogador, na dinâmica de jogo, ele é lento. Ele precisa acelerar o seu jogo para jogar no Corinthians. E jogar no Corinthians nós sabemos que a pegada é totalmente diferente. Para o Corinthians foi uma belíssima contratação dentro da realidade do Corinthians, dos problemas que ele tem, não é? E sobre o confronto e o Dorival, montagem do elenco, deve fazer um misto, mas eu só vou dizer uma coisa, Dorival, o Corinthians não tem condição de abraçar todas as competições. A prioridade da semana para mim, ela é clara, transparente, ela é cristalina. É o jogo contra o Novo Horizontino. Não estou dizendo que você tem que ir lá entregar o jogo para o Cruzeiro, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem que pegar, entender o grupo para chegar contra o Novo Horizontino com o que tem de melhor. E aí preservar algumas peças na partida contra o Cruzeiro. Não desgastar jogadores que podem entrar desgastados se jogarem na quarta-feira e depois no sábado. Não desgastar esse tipo de jogador. E sobre o Zaccaria não querer que... Labiade, ele não é que fala Zaccaria, ele quer que chame ele de Labiade, o marroquino. Labiade. Deixa eu ficar quieto. Bom, ele jogou com o Carrilho no Esporte, jogou com o Cássio. Ele quer jogar. Isso é uma das coisas é um companheiro de profissão. Eu acho que uma das coisas que fez ele querer vir pro Corinthians tanto é porque ele quer jogar a Copa do Mundo lá pelo Marrocos. Então ele vê uma oportunidade de estar num time grande e ser chamado pra Copa. Bom, a oportunidade está dada a ele. Sobre essa história de não querer chamá-lo de Zaccaria mais, é um direito que ele tem, mas já pegou. Eu tô vendo a Fiel, se ele jogar bem, Zaccaria, o Zaccaria é da Fiel. Não vai ter jeito, filho, já pegou. Zaccaria é mais forte que o Labiade. Eu acho que vai. Tem mais a cara do Corinthians, Zaccaria, né? É um Mussum, Didi, Dedé. É maravilhoso o Zaccaria. Fica Zaccaria Labiade. Vamos ver o que ele pode produzir. De repente o jogador pode chegar para ajudar. Né? Lembrando que o campo não tem muro. O que significa isso, meu? Não dá para se esconder. Jogador. Bom, tá bom, vamos continuar aqui. O ex-atacante Viola foi condenado a 3 anos e 10 meses de prisão em regime aberto por posse ilegal de arma, num processo ocorrido em 2012, quando a polícia encontrou o material na casa dele. A pena foi revertida em serviços comunitários. O ex-jogador ainda pode recorrer. Você que acompanha o Gazeta Esportiva já por dentro da rescisão de contrato do volante Martínez, né? Com o Timão, toda aquela novela e tudo mais. Mas teve novidade hoje, viu? O fim do acordo do atleta com o Timão foi oficializado pela CBF. Acabou, gente, tipo divórcio. A partir de agora, o jogador não tem mais qualquer vínculo, qualquer relação com o Corinthians. Por esse acordo de rescisão, o Corinthians vai pagar para o Martínez 30% do que o jogador teria a receber de salário entre fevereiro e dezembro desse ano, além de arcar com a cirurgia no joelho dele. No ano que vem, quando o volante ainda teria contrato, ele não vai receber aí mais nada. Tá certo, né? Ainda bem que acabou a novela. O Corinthians conduziu bem esse processo. Eu lamento demais pelo Martínez e pelo Corinthians, porque o Martínez, ele não é um belíssimo jogador, mas para a realidade do Corinthians, ele ajudou muito, principalmente naquela partida contra o Vasco da Gama. Se tivesse a cabeça no lugar, estaria jogando no Corinthians hoje, seria bom para o Dorival, mais uma opção, né? Não que ele vai morrer porque não vai ter mais o Martínez, mas acho que o presidente agiu de forma correta, a rescisão era inevitável. Não poderia ser diferente, né, Garrafa? E no futebol de hoje, Michele, clube grande, esse tipo de comportamento não cabe mais. Esquece, não tem jeito. Atrasou 4 vezes. Não foi uma. Nem foram 2. 4. Nem 3. E agora essa última, ele ficou 2 meses lá na Venezuela. 2 meses. E deixava o Dorival no vácuo. E chegou machucado ainda, quer dizer, então, ele pediu para ir embora.
Bom, pessoal, notícia importante também sobre as ofensas racistas contra o goleiro Hugo Souza no último domingo. A Portuguesa emitiu uma nota oficial. Abre aspas, a Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza do Esporte Clube Corinthians Paulista na partida do último domingo no estádio do Canindé. Comunicamos também que eles foram excluídos do nosso quadro de sócios torcedores e que as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades. Reforçamos o nosso repúdio aos atos que não representam os nossos valores e os de nossa torcida e não toleramos qualquer tipo de comportamento discriminatório. Fecha aspas, parabéns para a Portuguesa que agiu rapidamente nesse caso aí do Hugo Souza, porque racismo não é e não pode ser tolerado. A gente volta a conversar agora com Alexandre Silvestre e a gente é o seguinte, Thiago Salazar traz para nós uma mudança no contrato do Corinthians com o patrocinador master do clube. Olha só. Pois é, Michele, o contrato que o Corinthians tinha com a empresa de casa de apostas Esportes da Sorte iria até 2027, foi estendido agora até o final de 2029, com algumas alterações importantes. Um exemplo, neste ano de 2026 o Corinthians receberia cerca de 84 milhões de reais. Com esse novo contrato, garantiu o recebimento de 160 milhões de reais. A partir do ano que vem, o Corinthians tem uma receita mínima oriunda desse patrocinador de 140 milhões de reais. E se alcançar algumas metas pré-estipuladas em bonificações, como por exemplo metas esportivas ou de vendas, o Corinthians pode aí garimpar cerca de 200 milhões de reais. É o segundo maior contrato entre um clube e um patrocinador master do Brasil, apenas atrás do vínculo que tem o Flamengo com outra casa de apostas. E outra grande diferença é que antes a Esportes da Sorte depositava para o Corinthians cerca de 1,5 milhão de reais por mês, destinados exclusivamente para o salário de Memphis Depay. Agora não tem mais isso. O Corinthians aumentou a receita, mas recebe ela de maneira integral e utiliza da maneira que bem entender, sem este repasse exclusivo a uma contratação, que no caso seria ao Memphis Depay. Tá certo, Michele? Volto para vocês. Vocês viram que interessante? Então agora o Corinthians aumentou aí, renovou com esse patrocinador master, mas antes uma parte desse dinheiro era para pagar o salário do Memphis. Agora vai direto para o Corinthians e o Corinthians, claro, a gente imagina que vai pagar o Memphis, né? Mas o Corinthians tem coisas muito importantes também, pendências, dívidas, né? Contrato com o Memphis que vai se encerrar, dívida lá com o Garro, o Tajeres, isso é uma prioridade para ele não tomar outro transfer ban. Se tiver assim, na hora ali do caixa, né? Não, precisamos... Ih, transfer ban. Ah, vai Dá o dinheiro do Memphis. Oh, espera um pouquinho, Memphis. Vamos fazer assim. Se eu fosse o Memphis, eu ficava preocupado, porque receber direto do patrocinador, o dinheiro não passava pelo Corinthians, mas na emergência, passando pelo clube, vai aonde? Na prioridade. Exatamente. Qualquer transfer ban que chegar, será prioridade. E o Memphis vai ficar no final da fila. Infelizmente. O Corinthians está conseguindo, acho, dentro de todas as dificuldades que tem, lidar bem com tudo isso. Porque, ó, no início do ano quitou pendências aí de 41 milhões de reais em relação ao Matias Rojas. Aí depois tem mais essas pendências do Memphis, que são 30 e tantos milhões. Claro. Pendência de Garro, 30 e tantos milhões. Não se discute, Michele. O presidente Osmar Stab, ele tem tentado colocar a casa em ordem, mas é o que eu digo, Miller, cada gaveta que ele abre, né? Sai um jacaré, tem um abacaxi, aí complica. Não, mas tem que ver que o Memphis que está sabendo lidar com isso. Não é nem o Corinthians, porque o Corinthians deve para o Memphis, mais de 30 milhões, é muito dinheiro. Quase em 40 milhões. Exatamente. O Memphis que está sabendo lidar com isso, porque ele não está preocupado, continua jogando bem. Sabe que em alguma hora vai receber, né? Bom, a bola laranja subiu pela... Em um movimento raro neste início de temporada, o Corinthians abriu os portões do CT Joaquim Grava à imprensa na manhã desta terça-feira, data da última atividade antes do duelo com o Cruzeiro, no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jornalistas, no entanto, não foram autorizados a acompanhar o trabalho tático com os titulares. O técnico Dorival Júnior faz mistério e não quer revelar a escalação para o jogo da próxima quarta-feira, a partir das 20 horas. Com a semifinal do Campeonato Paulista no sábado, contra o Novo Horizontino, o Corinthians estuda rodar o elenco e enfrentar o Cruzeiro em uma equipe mexida, mesclando titulares e reservas.
As únicas certezas são as ausências dos lesionados. Yuri Alberto, Caio César, Matheus Pereira e Hugo, que estão sob os cuidados do departamento médico. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza, Pedro Milans, André Ramalho ou Gabriel Paulista, João Pedro Choca e Fabrício Angileri, Charles ou Ranielli, Alan, Carrijo ou Breno Bidon e Rodrigo Garro, Vitinho ou Memphis Depay e Guinegão. A definição dos jogadores que serão utilizados levará em conta o aspecto físico de cada atleta. O Corinthians tem se queixado repetidamente da maratona de jogos nas primeiras semanas do ano e tem focado na recuperação para preservar o grupo para a sequência da temporada. No Brasileirão, o Corinthians soma 6 pontos ganhos em 3 rodadas e ocupa a 5ª colocação. A Série A é o foco da diretoria para o primeiro trimestre, apesar de o clube estar na semifinal do Campeonato Paulista. No sábado, o Timão mede forças com o Novo Horizontino em jogo único, valendo vaga na final do estadual.